Boa noite, meus irmãos. Pai do Senhor Jesus, amém? Quero compartilhar com vocês a palavra de Deus que se encontra. Quero que você abra sua Bíblia comigo, se você puder, ou acompanhe na tela. Livro de João, capítulo 1. Temática dessa semana: os filhos de Deus são amados pelo Pai. Os filhos de Deus são amados pelo Pai. A temática dessa semana, quando eu peguei para poder ler, foi algo que falou muito forte no meu coração. E quando nós olhamos para essa temática que diz que os filhos de Deus são amados pelo Pai, quando nós vamos para a palavra de Deus, você vai achar e encontrar muitos textos. Mas você vai encontrar muitos textos que falam a respeito de Deus como o nosso Pai. Você vai ver muito isso em João, você vai ver muito isso em Romanos. Você vai achar muitos textos, mas muitos textos que vai falar de Deus sendo o nosso Pai. Mas, nessa noite, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, e que eu quero falar da parte de Deus com vocês, é que nós precisamos nessa noite identificar de quem nós somos filhos. E essa é a primeira coisa que eu preciso compartilhar com vocês, porque nós muitas das vezes viemos para a igreja, participamos dos cultos, participamos das atividades da igreja, e por conta disso nós pensamos que nós somos filhos de Deus, nós imaginamos que nós somos filhos de Deus. Mas você vai aprender hoje, você vai ver por meio da palavra de Deus, que ser filho de Deus vai muito mais além do que você frequentar um culto. E eu vou até um pouco mais além, vai muito mais além do que simplesmente você crer em Jesus. Porque você ser filho de Deus requer muitas coisas que estão descritas na própria palavra de Deus. Então nessa noite, a primeira coisa que eu queria que você prestasse atenção e que você começasse a pensar, para que você viesse identificar de quem você é filho. De quem que é o seu pai. E eu preciso ler alguns textos para que você venha entender, antes de nós entrarmos na palavra. Eu vou trazer uma introdução para que nós venhamos entender um pouco a respeito da palavra de Deus. Livro de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz o seguinte: contudo, aos que o receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu precisei ler esse versículo para que você venha entender o que nós vamos ler um pouco mais para frente em João 8, mas preste atenção nesse versículo que diz: contudo aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós pensamos, é só receber Jesus e crer no seu nome. Mas só que nós vamos ver que João, ele não vai parar no versículo 12, porque no versículo 13, ele vai dizer o seguinte: os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então João, ele não para simplesmente dizendo: olha, não é somente receber e crer. Vocês precisam entender que eu vou ler agora aqui na Almeida Corrigida, que diz o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceram da vontade de Deus. Então preste atenção, porque talvez quando nós lemos o outro texto, talvez você pense: mas não era só crer, não era. Você vai entender e compreender muito bem. Não é somente receber, não é somente crer, é não nascer simplesmente da vontade natural. Quando nós vamos ler, por exemplo, João capítulo 3, quando Jesus Cristo está conversando com Nicodemos, o que Jesus Cristo fala para Nicodemos, depois de Nicodemos dizer: olha Jesus, o Senhor é filho de Deus, porque somente alguém que vem dos céus, que é da parte de Deus,
pode falar o que o Senhor está falando e fazer o que o Senhor está fazendo. Mas nós vamos ver que a interrupção daquela conversa é Jesus olhando para Nicodemos e diz para ele: é necessário você nascer de novo. É necessário você passar pelo novo nascimento. E aí todos conhecem a história, ele diz: mas como eu vou voltar para o ventre da minha mãe, e eu já sendo velho? Jesus diz: você precisa nascer do sangue, da água e do Espírito, senão você não vai ver o reino de Deus. Você não é filho de Deus se você não nascer de novo. E é justamente isso nesse versículo 13 que ele está dizendo, que as pessoas que são filhos de Deus não são aqueles que nasceram de uma descendência natural. E nós vamos ver depois, mais para frente, nós vamos falar de Adão e de Jesus, que são as figuras que representam tudo isso. Mas nós vamos ver que nós precisamos entender que são filhos de Deus aqueles que nasceram da parte de Deus. Então, eu quero continuar lendo outros textos com vocês. Nós vamos ler bastante textos nessa noite, para que fique claro, muito claro no nosso coração e na nossa mente, aquilo que Deus quer falar comigo e com você. Livro de João, agora capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 31. João capítulo 8. Obrigado, irmão. Olha só como já inicia esse versículo 31. Disse Jesus aos judeus que havia o quê? Jesus Cristo estava se referindo agora às pessoas que tinham crido nele. Preste atenção nas palavras de Jesus para as pessoas que creram nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Nós vamos ler até o 44. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo que o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade, que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. 44 diz o seguinte: vocês pertencem ao pai de vocês, Jesus Cristo está falando para quem? Para os judeus que haviam crido nele. Preste atenção, não perca essa linha de raciocínio. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Pode parar nesse versículo? Nós lemos no versículo 31, e se você ler o versículo 29, ele diz o seguinte: aquele que me enviou está comigo, o Pai não me tem deixado só, porque eu faço o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. E no versículo 31, ele vai se dirigir a essas pessoas que haviam crido no nome dele. Quando nós olhamos para João no capítulo 1, no versículo 12,
É por isso que nós não podemos parar simplesmente nesse versículo 12. Nós precisamos ler e entender todo o contexto daquilo que João está dizendo ali. João, então, ele diz para nós que se você receber Jesus e crer no seu nome, você tem um poder, você tem um direito de se tornar filho de Deus. E no versículo 13 ele vai dizer, não aqueles que nasceram da descendência natural, mas aqueles que nasceram segundo a vontade de Deus. Então nós precisamos partir do princípio que aqueles que são filhos de Deus, eles não somente creem no nome de Jesus Cristo, mas eles também agora nascem de novo. Eles têm um novo nascimento, eles têm uma mudança de vida, eles têm uma mudança de comportamento, eles têm uma mudança de atitude. Quando nós vamos para João 8, quando Jesus Cristo está dizendo para essas pessoas agora, que haviam crido em seu nome, Ele está dizendo o seguinte para eles, olha, vocês estão fazendo a vontade do Pai de vocês. Vocês dizem com a boca de vocês que o Pai de vocês é Deus. Mas o comportamento de vocês, as atitudes de vocês, aquilo que vocês expressam com as suas atitudes e comportamentos, não dizem que vocês são filhos de Deus, mas dizem que vocês são filhos do diabo. Eu sei que é muito pesado nós ouvirmos isso, é muito difícil nós ouvirmos isso. Mas nós estamos falando da própria palavra de Deus, e quem fala isso é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Ele está dizendo e deixando claro para essas pessoas, o que vocês precisam entender, é que vocês creem em mim, creram no meu nome, vocês agora se acham descendentes de Abraão, mas se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês iriam fazer o que ele fez, vocês iriam crer em mim. Se vocês fossem filhos de Deus, vocês iriam refletir aquilo que o Pai quer. Mas agora vocês estão procurando matar-me. Vocês estão procurando me matar e estão dizendo que vocês são filhos de Deus. E a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que um filho, ele reflete o seu pai. Um filho, com as suas atitudes e com os seus comportamentos, você vai identificar de quem ele é filho. Quando você olha, por exemplo, o versículo 38, João 8:38, olha só as palavras de Jesus Cristo. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus Cristo está dizendo, eu estou fazendo o que o meu Pai me mandou fazer. Eu estou agindo conforme o meu Pai me mandou agir. Eu estou falando conforme o meu Pai me mandou falar. Agora vocês estão agindo conforme o Pai de vocês. Vocês têm um comportamento conforme o Pai de vocês manda vocês fazerem. E o Pai de vocês, como Jesus deixou claro para eles, naquele contexto, para aqueles homens, era que o pai deles estava sendo o diabo e não estava sendo Deus. E é por isso que eu quero nessa noite que você identifique, a primeira coisa que você precisa entender é que de quem você é filho. Por quê? Porque as suas atitudes, os seus comportamentos vai mostrar e vai identificar quem é o seu pai. Olha só o que diz para nós João capítulo 14, a partir do versículo 6, é um texto muito conhecido de vocês, diz o seguinte: Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado tanto com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o? Jesus Cristo está deixando bem claro, quem olha para mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou o Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Presta atenção que Jesus Cristo está deixando claro quem é o Pai dele, que é o próprio Deus. Ele está dizendo, porque a pergunta de Filipe é o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai.
Nós queremos saber quem é o Pai. O Senhor está falando que o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai chegar ao Pai se não for por meio do Senhor. Mas nós precisamos conhecer o Pai. Mostra-nos o Pai. Jesus Cristo olha para Filipe e diz assim: olha, como você está comigo há tanto tempo, e você está pedindo para que eu lhe mostre o Pai. Se você olhar para mim, se você ver as minhas atitudes, se você ver as obras que eu faço, você vai reconhecer o seu Pai que está nos céus. Por quê? Porque Jesus Cristo era o padrão daquilo que o Pai queria que ele fosse. Jesus Cristo, ele refletia a imagem de Deus. Jesus Cristo, ele refletia a glória de Deus. Ele refletia a imagem do próprio Pai. É por isso que eu e você precisamos pensar e analisar. Eu e você, nós precisamos refletir quem é o nosso Pai. Se eu te fazer essa pergunta nessa noite, quem é o seu Pai? Quem é o seu Pai? Você, com as suas atitudes, com o seu comportamento, você vai mostrar de quem você é filho. Quando Jesus Cristo está dizendo para aqueles homens, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês dizem que o pai de vocês é Abraão, vocês dizem que o pai de vocês é Deus, mas vocês não refletem isso, vocês são filhos do diabo. É isso que Jesus Cristo está deixando claro para eles. O que eu e você precisamos entender é que as nossas atitudes, os nossos comportamentos, tudo aquilo que nós vamos fazer, vai refletir verdadeiramente quem é o nosso Pai. Não é simplesmente nós abrirmos a nossa boca e dizer: o meu Pai é Deus, o meu Pai é o Senhor, o meu Pai é o meu Salvador. Não, o que vai denotar se Ele é o seu Pai, é as suas atitudes, é o seu comportamento, é se você nasceu de novo, é se você foi salvo, é se você foi alcançado pela graça, é se você foi alcançado por essa misericórdia, se você foi alcançado pelo amor de Deus, se você nasceu da água, do Espírito, do sangue de Jesus. Isso vai dizer que você é filho de Deus. Não é simplesmente falar: eu sirvo a Deus, eu sou filho dele, eu venho na igreja, eu toco, eu canto, eu prego, eu ministro. Não, o que vai denotar se você é filho de Deus é se você nasceu de novo em Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus Cristo, o Filho. Ninguém vem ao Pai se não for por Jesus Cristo, o Filho. Nós vamos ver, e eu quero ler mais alguns textos com vocês. Eu quero ler outro texto de João que se encontra em 1 João agora. 1 João capítulo 3. João capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 10, nós vamos ler nessa noite. Diz o seguinte: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus.
Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Olha só que interessante, porque João ele está deixando muito bem claro. João ele vem relatando e no versículo 10 ele vai concluindo dizendo: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Nós vamos aprender um pouco e nós vamos entender que para que nós vamos falar de descendência, para que nós vamos falar de quem nós somos filhos, é lógico que nós vamos precisar usar a figura de Adão e de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para aqueles que são descendentes de Adão, quando nós olhamos para aqueles que são descendentes da natureza adâmica, essas pessoas elas vão viver ainda na prática do pecado. Elas vão viver ainda pecando, e nós vamos ver que o próprio João vai dizer para nós que quem vive na prática do pecado e continua pecando, ele é filho do diabo. Por meio da desobediência de um homem, Romanos 5 vai deixar isso muito bem claro para nós. Por meio da desobediência de um único homem, todos foram feitos pecadores. Por meio da desobediência de Adão, todos nós, o que nós herdamos de Adão, o que nós herdamos da natureza adâmica, é o pecado. Mas é muito interessante porque João vai dizer para nós que quem vive pecando, ele não denota que é filho de Adão. Mas ele diz, quem vive pecando é filho do diabo. Porque aquele que vive pecando não nasceu de novo e não entendeu ainda que é necessário ele ter um novo nascimento na sua vida para continuar com Cristo. E nós vamos ver que se continuar pecando é porque você não nasceu de novo. E quando nós estamos falando de pecado, meu irmão, então nunca mais eu vou errar, nunca mais. Não, são as pessoas que continuam vivendo na prática do pecado, não tem arrependimento, não tem mudança de vida. Não quer dizer que você não vai pecar nunca mais, mas o que nós estamos falando aqui é que você não vai ter mais prazer no pecado, você não vai ter mais prazer de continuar no pecado, você vai fazer de tudo. Você vai reconhecer o sangue de Jesus Cristo em tudo para te libertar da prática do pecado. O problema é que tem pessoas que elas perderam o temor de Deus, elas perderam a reverência em relação ao nome de Deus, e os pecados se tornou uma coisa normal na vida delas. O pecado não traz mais aquele arrependimento no coração dela, ela peca agora naturalmente. Isso já denota que essa pessoa, ela não nasceu de novo. E nós vamos ver, Romanos 5, ele vai deixar muito claro para nós, como estou dizendo para vocês, por meio de um homem, o pecado entrou no mundo. Por meio da desobediência de um único homem, o pecado entrou no mundo. Mas é muito interessante porque Paulo ele vai dizer no mesmo capítulo 5, que assim como por meio da desobediência de um homem o pecado entrou no mundo, e todos foram feitos pecadores, por meio da obediência também de um único homem, muitos foram feitos justos. Por meio da obediência de Jesus Cristo, muitos foram feitos justos. E eu quero já partir para o final desta mensagem. E eu quero que você comece a identificar agora algumas coisas que vai te ajudar a identificar para ver se você realmente é filho de Deus, para ver se realmente você é filho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Pai, do nosso Deus que está no céu. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Isso aqui fica muito claro para nós. É um versículo que eu quero ler com vocês, Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos
filhos de Deus. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aqueles que são filhos de Deus, ele não pensa que ele pode tomar decisões ou fazer as coisas por conta própria. Ele entende que cada passo da sua vida precisa ser direcionado e guiado pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que dobram os seus joelhos antes de tomar qualquer decisão na sua vida e perguntam: Pai, o que o Senhor deseja para isso? Pai, o que o Senhor deseja que seja feito nisso? Deus, o que eu preciso fazer em relação a isso? Mas tem pessoas que são independentes. Tem pessoas que, infelizmente, eles pensam que chega num ponto da sua vida, chega num ponto que elas já estão tão acostumadas, que elas pensam que já não precisam mais perguntar para Deus o que fazer, até mesmo nas coisas simples da vida dela. E aí aquilo que muitas das vezes era para ser resolvido de uma forma tão simples, tão objetiva, com oração, a pessoa ela acaba se complicando, a pessoa ela acaba fazendo da maneira e do jeito dela. E eu passei isso durante o período que eu fiquei no Mato Grosso. Por quê? Porque eu cheguei lá e eu pensei, eu aprendi, eu estudei. Ficamos 5 meses estudando, lendo, anotando. Então eu falei, é só eu chegar lá e colocar em prática o que eu estudei. É só chegar lá e fazer aquilo que eu aprendi. Mas só que quando nos 2 primeiros dias foi terrível, foi muito complicado. Os 2 primeiros dias foi terrível, por quê? Porque nós aprendemos, então vamos colocar somente em prática aquilo que nós aprendemos. Vamos fazer aquilo que foi nos ensinado. E aí nós esquecemos que nós dependemos de Deus, nós esquecemos que nós somos dependentes da graça de Deus, nós esquecemos que somos dependentes da misericórdia de Deus. Por quê? Eu aprendi, é só colocar em prática aquilo que eu aprendi. Fomos moídos, fomos tratados, até que chegou um ponto que eu falei, Deus, não dá mais. Aí nós começamos a orar, depois que começamos a orar, as coisas começaram a fluir, as coisas começaram a acontecer. Sabe o que muitas das vezes está acontecendo na sua vida, que talvez as coisas não vão para frente, não prosperam, não dão certo, porque você se esqueceu que você tem um Pai no céu, que tem o prazer de cuidar das coisas do seu filho, porque nós pensamos que chegamos num ponto que não precisamos mais orar, não precisamos mais depender de Deus, então eu faço isso desse jeito, eu faço isso como eu aprendi, como eu fazer. Nunca se esqueça que em todas as circunstâncias da sua vida, você nunca pode parar de depender de Deus. Não pense que você chegou num ponto que você sabe tudo, que você entende de tudo. Isso não é posicionamentos de filhos de Deus. Posicionamentos de filhos de Deus, ele entende, Deus, isso aqui é tão simples, é só eu fazer isso daqui. Mas mesmo assim ele ora, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, para saber o que fazer. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Eu e você, nós precisamos entender, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eu lembro quando nós estávamos para poder construir a igreja, quando nós fizemos uma roda, eu acredito que era aproximadamente aqui mesmo. Nós demos as mãos e nós oramos, e nós pedimos a orientação de Deus. Ah, mas não é só comprar o material e colocar tijolo? Não! Até para essas coisas nós dependemos de Deus. Se não fosse Deus, nós não estaremos aqui neste lugar. Se não fosse Deus, nós não estaremos completando 2 anos agora, inaugurando o templo. Tudo é de Deus, tudo parte de Deus. Nós temos um Pai no céu, que tem o prazer de cuidar das coisas do seu filho. Se você é filho de Deus, queira depender de Deus, queira depender da graça de Deus, que as coisas vão começar a melhorar, a acontecer e a mudar na sua vida. Não pense que você já cresceu o bastante, que você não precisa mais orar. Não pense que você cresceu o bastante, que você já sabe como lidar com as coisas. Não pense nisso. Porque senão nós chegamos num ponto, mas é só fazer isso daqui.
é só tomar essa decisão, é só fazer isso daqui. Não. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Deus, que decisão tomar agora? Pai, o que fazer agora? Eu não estou falando de coisas que já está escrito na palavra e já está claro. Tem pessoas que às vezes querem orar para casar, o abençoado é jugo desigual, aí Deus, será que eu... Não, aí não, meu irmão, pelo amor de Deus. Está escrito na palavra, meu irmão, é Deus que falou, ponto. Mas tem coisas que nós precisamos, tem muitas coisas que nós estamos fazendo, e aí sabe o que acontece? Nós vamos ver que as pessoas elas vão fazendo por conta própria, e aí elas se cansam. É por isso que não vai para frente, é por isso que as coisas não acontecem. Por quê? Porque elas se cansam. E aí Isaías vai dizer para nós que o que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Como águias voarão. Os que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas. Aqueles que dependem de Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que entendem que tem um Pai no céu, que zela pelas coisas dos seus filhos, ele busca a dependência total de Deus. E é por isso que você precisa entender, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. Todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. São direcionados pelo Espírito de Deus. Agora o que nós precisamos entender é que muitos querem ser filhos de Deus por meio de mérito, por meio de fazer coisas. Muitos querem ser filhos de Deus por meio de coisas boazinhas que eles fazem. Romanos 3:23 vai dizer para nós que é o que nós herdamos de Adão. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Isso foi o que Adão nos deixou. Paulo vai dizer para nós em Romanos, no capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 'Eu não tinha separado esse versículo, mas eu não vou achar ele aqui agora, mas eu creio que está em Romanos 8 mesmo. Ele diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, quando éramos pecadores ainda. Então Cristo não esperou você fazer uma coisa boa ou uma coisa boazinha para que ele viesse morrer por você e você fosse salvo. Não, ele morreu por você quando você ainda era pecador, era miserável, quando você não tinha nada, nada, nada. Cristo morreu por mim e por você quando ainda éramos pecadores. E tem gente que quer se denominar filho de Deus porque frequenta o templo, porque vem para a igreja, porque tem cargo, porque tem nome, porque tem... Não, você não é filho de Deus por causa disso, você é filho de Deus por meio daquilo que Jesus fez para você. Você não é filho de Deus por meio daquilo que você faz para Deus, você é filho de Deus por meio daquilo que Jesus fez por você. É por isso que ninguém vai chegar ao Pai se não for por meio do Filho. É por isso que ninguém vai se chegar a Deus se não for por meio de Jesus. Ah, mas então eu posso viver do jeito que eu quero? Não, porque se você entender o que Jesus Cristo fez por você, você vai viver para agradar a Deus. Se você entender o que Jesus Cristo fez por você, você vai viver para a glória de Deus. Romanos 5:8 que diz, mas Deus demonstrou o seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Então não pense que, eu sou bom, eu faço, eu posso, aconteço. Não, quando Jesus morreu por você, você estava na lama do pecado, você estava condenado ao inferno, e era isso que nós merecíamos.
Mas como a matemática diz, os filhos de Deus são amados pelo Pai. Então o Pai de João 3,16, que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai, Ele te amou tanto. O Pai, Ele se importou tanto com você, que assim como Adão fracassou, assim como Adão desobedeceu, já havia um plano preparado no seu próprio Filho unigênito para salvar a minha e a sua vida. Porque eu e você, nós não tínhamos condição de sair dessa vida miserável, nós não tínhamos condição de ir para o céu por conta própria, e é por isso que o sangue de Jesus fez a apropriação por meu e pelos seus pecados, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus, o nosso Pai. Mas a pergunta que você precisa sair daqui nessa noite, de quem você é filho? Você entendeu que Jesus Cristo morreu por você? Você entendeu o que Jesus Cristo fez por você? Porque se o pecado ainda domina a sua vida, eu sinto em lhe dizer que você é filho do diabo e não filho de Deus. Porque, e não é nem sou eu que estou falando isso, é a própria palavra de Deus. Se o pecado ainda tem domínio sobre nossas vidas, nós não entendemos nada a respeito da graça. Se o pecado ainda domina nossas vidas e não temos ainda o coração em se arrepender, em mudar de vida, nós não entendemos nada daquilo que Jesus Cristo fez por nós. Eu quero concluir lendo alguns textos com vocês. João capítulo 3,16, que já estava na tela, é um texto muito conhecido. Eu quero ler esse texto com todos vocês, porque tem textos que parece que nós lemos e de tanto nós lemos e de tanto nós ouvimos, já se acostumamos com ele e parece que aquele texto não tem mais o efeito necessário nas nossas vidas, porque se acostumamos. Mas olha que coisa linda. Eu quero que você leia comigo esse texto na tela. Vamos ler juntos. Diz assim, olha: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Deus, Ele amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Agora, sabe o que é lindo? Olha o que diz para nós Romanos, capítulo 8, versículo 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. João 3,16, Deus deu o seu Filho unigênito, seu único Filho. Em Romanos 8,29 diz que Ele deu o seu Filho a fim de que Ele seja agora não apenas o unigênito, mas o primogênito entre muitos. Nós precisamos entender. E se você continuar lendo Romanos capítulo 8, se você ler a partir do versículo 31, é o texto que muitos de nós lemos e muitos de nós tomamos posse. Que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se você ler todo o capítulo, você vai ver que do versículo 31 até o 39, ele está falando dos filhos de Deus. Ele está falando de quem é filho de Deus, daquele que entendeu que Jesus Cristo veio, morreu como unigênito, e hoje ele se tornou o primogênito de muitos irmãos. Por quê? Porque hoje foi nos dado o direito de ser chamados também de filhos de Deus. Então havia o Filho unigênito, morreu, se sacrificou, padeceu, para que eu e você tivéssemos a condição de ser chamados também de filhos de Deus.
Então o unigênito agora, ele é o primogênito entre muitos irmãos. O unigênito Jesus, que morreu, que padeceu, que sofreu, hoje ele é o primogênito de muitos irmãos. E olha quantos irmãos nós temos aqui nessa noite. Olha quantas pessoas estão cultuando ao Senhor. Olha quantas pessoas em vários lugares do mundo, em vários lugares dessa cidade, estão hoje adorando a Deus, estão agora glorificando o nome de Deus, por causa da morte de Jesus Cristo. Por quê? Porque Adão morreu, Adão ele pecou, Adão desobedeceu, Adão ele nos deixou por herança o pecado, mas Jesus Cristo ele nos deixou de herança o direito de ser chamados filhos de Deus, juntamente com ele, porque agora ele não é mais o unigênito, mas o primogênito entre muitos irmãos. Ele não é mais o único, mas o primeiro. Ele não é mais o único, mas ele é o primeiro agora entre muitos irmãos. Que a sua vida seja impactada pelo sangue de Jesus. Que a sua vida seja impactada pela cruz de Jesus Cristo. Que a sua vida seja impactada pela graça e a misericórdia de Deus. Para que você saia dessa noite entendendo: eu não sou filho do diabo. Aquilo que o pecado me aprisionava, aquilo que o pecado me prendia, olha, eu sou liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Olha, eu sou liberto pela graça transformadora. E nós vamos ver que Jesus Cristo, ele diz que se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Você não recebeu simplesmente o título de filho de Deus, mas você recebeu com isso a herança. Você é herdeiro hoje com Jesus Cristo. E aquilo que Adão fez, que nos deixou por condenação, o inferno, o pecado, a destruição, hoje nós temos vida em abundância em Jesus Cristo. Hoje nós temos uma graça transformadora. Hoje nós temos uma misericórdia que nos alcançou. Nós hoje somos e podemos dizer: eu sou o irmão de Jesus Cristo. Ele é o primeiro, ele é o primogênito, mas por meio do seu sangue vertido naquela cruz, hoje eu posso dizer: eu também sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você é filho de Deus? Eu quero ler 2 textos e concluir. João capítulo 14, versículo 1 e 2, nos diz o seguinte: não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 14. João 14:1 diz para nós que não precisa ficar com o coração perturbado. Crede em Deus e crede também em Jesus Cristo, Filho, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Isso é promessa para aqueles que creem em Deus como seu Pai. Isso é promessa para aqueles que creem em Deus, o seu Pai. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha agora o 17. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com... se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados
com a glória que em nós será revelada. Tudo isso é para filho de Deus. Mas eu não quero, nessa noite, simplesmente dizer para vocês, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Eu quero que você reflita em tudo aquilo que você está ouvindo e que você está lendo. Volta no 17, por favor. Porque ele diz o seguinte: nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, mas ele vai dar uma condição. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Se de fato participamos dos seus sofrimentos. Olha agora o versículo 9, por favor. Paulo ele diz o seguinte: entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Ele vai dar outra condição: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então nós precisamos entender que herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. Se de fato vocês participarem do sofrimento de Cristo, aí sim nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo e participaremos da sua glória. Quem que tem que fazer essa análise nessa noite? É justamente você. É você olhar para dentro de si mesmo e dizer: sou filho de Deus ou não? Como que eu faço para ser filho de Deus? Crê no nome de Jesus e você precisa nascer de novo. Isso é o começo para você começar a caminhar para que você venha ser filho de Deus. E o porquê? Por que é importante nós entendermos isso? Por que é importante eu descobrir se sou filho de Deus ou não? Porque no versículo 19, nós vamos ver uma coisa. A natureza criada, ela aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Os filhos de Deus, ele não tem o desejo de ficar escondido na sua vida e no seu mundo. Os filhos de Deus, aqueles que têm Deus como seu Pai, o desejo do coração deles era manifestar aquilo que o Pai falou com ele. Os filhos de Deus, eles não ficam aguardando o mundo se acabar para saber para onde ele vai, não. Os filhos de Deus, dentro do seu coração, tendo a convicção de que ele é filho de Deus, tendo a convicção de que ele é guiado pelo Espírito de Deus, o desejo do coração dele é manifestar a glória de Deus aqui nessa terra. Se tem uma coisa que os filhos de Deus desejam dentro do seu coração, é manifestar a essência do seu Pai. É por isso que você precisa fazer essa análise no seu coração, porque qual que está sendo a sua expectativa, qual que está sendo qual o desejo do seu coração em relação a tudo aquilo que você está fazendo? Será que o que eu e você estamos fazendo é simplesmente para mostrar que sabemos? Será que é simplesmente para mostrar que nós temos? Será que é simplesmente para poder refletir o que nós somos? Ou nós estamos agindo para que a glória de Deus seja manifesta na terra? Ou nós estamos agindo para que a glória de Deus, a graça de Deus, para que Jesus Cristo, como um dia te alcançou, alcance outras vidas? Será que eu estou vindo no culto tendo a ciência, tendo a certeza no meu coração de que eu estou vindo adorar o meu Pai? Porque se você vem neste lugar e você deseja adorar a Deus como seu Pai,
você pode ter certeza de uma coisa: outras pessoas você vai ter o desejo de trazer para este lugar. Os filhos de Deus precisam ser revelados. Ainda mais neste mundo que nós estamos vivendo, onde os filhos do diabo, eles não estão se escondendo. Os filhos do diabo, eles estão cada dia mais e mais manifestando as obras da carne. Os filhos do diabo estão tentando entrar na escola, estão tentando entrar na política, eles estão tentando fazer com que os filhos de Deus cada dia se acanhem mais, cada dia fiquem mais na deles, cada dia se submetem mais a esse sistema deste mundo. Aqueles que são filhos do diabo, eles não estão preocupados se vão debochar de nós que somos cristãos, eles não estão preocupados se vão na rede social dizer que nós somos homofóbicos, dizer que nós somos preconceituosos, dizer que nós somos isso, que nós somos aquilo. Eles não estão preocupados, mas parece que os filhos de Deus, aqueles que devem manifestar a glória do Pai, estão cada dia se acanhando mais, estão cada dia se retendo mais. A minha oração, e o que eu tenho orado, e o que eu tenho pedido a Deus, é justamente para que Deus traga um avivamento nos filhos dele, para que Deus ele nos deixe, para que Deus ele nos use, para manifestar a glória dele nessa terra. Não é mais o Samuel que tem que aparecer, não é mais as pessoas que tem que aparecer. O que nós vamos fazer, o que nós vamos tratar, tudo aquilo que nós vamos falar, que venha refletir a glória do nosso Pai, a manifestação do nosso Pai. O Samuel não salva ninguém, o Samuel não liberta ninguém, o nome do Samuel não tem poder nenhum, mas ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Filho de Deus. Então, se nós manifestarmos a glória do nosso Pai, nós não vamos viver subjugados pelo diabo, nós não vamos viver subjugados por Satanás, por esse sistema demoníaco que está tentando afligir a nossa família, a igreja, a nossa casa. Chega de vivermos acovardados, irmãos. Chega de nós ficarmos retendo aquilo que Deus nos deu preciosos. Nós somos aqueles que têm a glória do Pai manifesta nessa terra, por meio das atitudes do Filho. Se você é filho de Deus, o desejo do seu coração vai ser manifestar a glória de Deus nessa terra. Ah, mas o que vão dizer de mim? Eu não sei, meu irmão, o que vão dizer de você. Mas de acordo com o texto que nós lemos, se você é filho de Deus, o desejo do seu coração é participar do sofrimento de Cristo. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E como nós lemos, nós não recebemos um espírito de covardia, nós não recebemos um espírito de escravidão, nós não recebemos esse espírito, nós recebemos um espírito de ousadia. Quando os apóstolos estavam sendo perseguidos, maltratados, a oração deles foi a seguinte: Deus, nos use novamente com intrepidez, com autoridade, para manifestarmos a glória do Senhor nessa terra. Os filhos do diabo, eles não estão preocupados com aquilo que eles falam, com aquilo que eles pensam, eles simplesmente estão se manifestando e estão crescendo. E aí, parece que os filhos de Deus, eles vão recuando, vão se acovardando. E nós vamos ver que a palavra do Senhor nos diz que o que não ia resistir à igreja é as portas do inferno. Elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas nós precisamos entender. A natureza está aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. Se você é filho de Deus, você vai desejar muito e muito manifestar o que o seu Pai está fazendo.
falar o que o seu Pai está fazendo. Manifestar por meio das suas atitudes e dos seus comportamentos o que Jesus Cristo fez por você. Que você saia daqui pensando justamente nisso. De quem eu sou filho. De quem eu sou filho? Se eu sou filho de Deus, eu sou guiado por Ele. E o desejo do meu coração é manifestar a glória dEle nessa terra. O que Deus espera dos seus filhos é que o prazer deles, o desejo do coração deles, seja manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Você não foi chamado simplesmente para frequentar culto e ficar acovardado mediante as coisas que estão acontecendo neste mundo. Você foi escolhido por Deus para poder manifestar a vontade dele nessa terra. Ah, mas estão falando isso, estão dizendo isso. E vão continuar falando, não pense que vão parar. Muitos padeceram, muitos sofreram, muitos morreram. Mas nunca se esqueça que o mesmo Pai que você está manifestando a glória dele na terra, é o mesmo Pai que cuida da sua vida. Uma das coisas mais lindas que eu já li na Bíblia que me impactou é quando Paulo diz, quer morramos, quer vivamos, que seja para a glória de Deus. Independente do que aconteça na nossa vida, o nome de Deus vai ser glorificado. O nome do nosso Pai vai ser glorificado. Porque quem tem que aparecer é o Pai. Quem tem que ser manifestado é o Pai. Por quê? Porque o que salva é o nome de Jesus. O que salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eu e você que nós possamos sair daqui nessa noite, entendendo, os filhos do diabo, eles não estão tendo limites para poder manifestar quem é o Pai deles. Mas parece que os filhos de Deus estão recuando cada vez mais. Que Deus levante uma geração de filhos com ousadia, não natural, mas no Espírito. Que Deus levante uma geração de filhos que tenham o desejo de agradar ao seu Pai. Não a si mesmo, mas que tenham o desejo de agradar o seu Pai. A minha oração nessa noite com vocês é justamente essa. Que nós venhamos ter o desejo de agradar ao nosso Pai. Nosso Pai que está no céu. Aquele que enviou seu Filho unigênito, que hoje se tornou o primogênito de muitos irmãos. Se a pessoa que está do seu lado, se Jesus, se o Espírito de Deus está nela, se Deus está trabalhando na vida dela, é seu irmão em Cristo Jesus. É seu irmão em Cristo Jesus. E se nós entendemos que nós todos trabalharmos juntos para manifestar a glória do nosso Pai, aí, meu irmão, como Jesus Cristo já deixou por promessa, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos, eu quero fazer uma breve oração com você. Pai, eu quero te agradecer nesta noite, Deus, eu quero te agradecer neste momento, Senhor. Que o desejo do nosso coração seja manifestar a tua glória, Pai. Que o desejo do nosso coração seja, Pai querido, Pai amado, entender que nós somos filhos e nós somos chamados por Deus para fazer a tua vontade e não a nossa. Não nos deixe, Pai querido, Pai amado, se tornar pessoas independentes que pensam que não precisam mais de Deus para nada e começam a tomar atitudes e decisões que por muitas das vezes vai nos levar para coisas que não podemos ter, Senhor. Mas a minha oração é para que esta igreja entenda, Jesus, que o Senhor a chamou, que o Senhor a escolheu e que aqueles que são filhos de Deus aqui dentro vai ter o desejo de manifestar a tua glória, Pai. Vai ter o desejo de manifestar quem o Senhor é.
Porque nós sabemos, Pai querido, Pai amado, que nós por conta própria não mudamos, não fazemos nada, Jesus, mas é o Senhor quem trabalha, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem cumpre o teu querer, o teu propósito, Pai. A minha oração é para que o Senhor abençoe cada um desses meus irmãos, derramando sobre eles da tua graça, do teu amor e da tua misericórdia, Pai. Que o Senhor Jesus Cristo fez por nós não temos como pagar. Mas muito obrigado, Jesus, porque na casa do nosso Pai hoje há muitas moradas. E nós queremos que essa promessa se estendeu até nós, porque nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso não é para qualquer um, Deus, isso é para aqueles que creem, para aqueles que nascem de novo no seu nome. Nos ajude a continuar firme, Pai querido, pomado na caminhada cristã, para podermos agradar ao Senhor em tudo que nós vamos fazer. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de podermos estar de volta, de podermos estar aqui novamente cultuando com os nossos irmãos. Para nós é um motivo de muita alegria poder estar aqui nessa noite, poder estar aqui, Senhor Jesus Cristo, com cada um deles, Deus. Muito obrigado por todos eles que oraram, que estiveram junto conosco durante todo esse tempo, durante todo esse momento. Eu creio, Pai querido, Pai amado, que esta igreja, Senhor Jesus Cristo, não somente na cidade de Pirassununga, ela será conhecida ou ela é conhecida, mas em nome de Jesus Cristo, esta igreja, Pai, por meio daquilo que Deus vai fazer, por meio daquilo que o Senhor vai fazer no meio dela, ela vai transpor, Senhor Jesus Cristo, ela vai ultrapassar as barreiras de Pirassununga, de São Paulo, do Brasil e do mundo, Deus. Porque é do desejo do Senhor, Pai, manifestar os teus filhos e que os filhos do Senhor sejam manifestos nessa geração. Que esta igreja seja reconhecida por uma igreja que honra o seu Pai. E o nosso Pai está nos céus. Muito obrigado, Jesus, por esta igreja, por essas pessoas, por cada um desses irmãos. Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Muito obrigado por tudo. Que o nome do Senhor seja glorificado em tudo em nossas vidas. Amém?